E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula de Antiguidade Oriental. Já vimos Mesopotâmia e agora vamos dar uma olhadinha em Egito. Assim como na Mesopotâmia, a gente já tinha feito um contexto dessas civilizações do Crescente Fértil. A gente lembra que temos uma civilização em torno de um rio. Aqui, no caso, a gente tem o rio Nilo, que percorre toda a extensão territorial do Egito, e as cidades são montadas, formadas em volta dessas barragens. A gente já tem o conhecimento de engenharia, então já temos barragens, temos diques, e a dependência é direta das cheias para a agricultura e toda a economia dessa civilização. O Egito ele tem uma extensão territorial muito grande também. Peço que vocês não se atentem, não fiquem decorando nomes e datas, como eu já tinha sinalizado na aula anterior. A gente traz isso mais para ter a noção geográfica, temporal e para especificar realmente o conteúdo das obras que a gente traz aqui. Então, fazendo o nosso contexto, é uma civilização que dura muito tempo, são 3.000 anos, e essa civilização ela é formada muito em volta da religião. Nós temos uma crença politeísta, os deuses eles interferem diretamente na vida dos homens que vivem ali, pela crença, né, deles, e isso é muito colocado em todas as esferas dessa civilização. A gente tem, então, uma religião muito forte que domina todas as áreas da civilização egípcia. Eles trazem também a escrita, da mesma forma que nós vimos a escrita cuneiforme com os sumérios lá na Mesopotâmia, nós temos as três escritas aqui. O principal, né, a principal escrita é o hieróglifo, mais conhecido, por muito tempo indecifrável por nós, mas e também trazendo um caráter misterioso com isso, né? A gente, por não conhecer, traz um enigma. E daí a gente precisa entender que pela extensão do território e a extensão do tempo também, na duração desse reino, a gente vai dividir em três. Então nós temos o reino antigo, o médio e o novo. Boa parte da expressão artística do Egito vai ser muito no Reino Novo, vai ter um caráter muito único, bem montado, muito bem arquitetado, e é um resultado da evolução desses anos existentes do Reino Egípcio. Então, a gente vai dar início com a arquitetura. É claro que se em algum momento você já ouviu falar de Egito, você com certeza já ouviu falar das pirâmides. Mas a gente precisa entender que muito antes de termos apenas pirâmides, nós temos outros tipos de construção que existem para a mesma função de uma pirâmide. Nós vamos trabalhar com dois tipos aqui de arquitetura. Nós temos túmulos e temos templos. Então, encontramos as pirâmides, encontramos as mastabas, hipogeus, os templos em geral. E não só, temos aí também as construções voltadas mais à política, que também está muito relacionada com a religião. Nós temos os faraós, que são as divindades encarnadas na Terra. Então, a religião e a política não estão desvinculadas, elas funcionam juntas ao mesmo tempo. E para isso a gente percebe, então, que toda a construção feita de forma política é uma construção feita também de forma religiosa. A ideologia existente em volta disso tudo é muito significativa para essas pessoas que trabalham nas construções, porque elas não fazem apenas por obedecer ao seu líder político, elas fazem por obedecer aos deuses que comandam suas vidas. Então, é muito, muito forte essa questão teocêntrica dentro da civilização egípcia. A gente percebe que a característica principal são obras magnânimas, são construções muito grandes e são construções que duram até hoje. A gente tem as pirâmides como exemplo clássico, e ali tem um aspecto muito forte de durabilidade
e de solidez. São obras que exigem um esforço muito grande de quem as constrói, e ali a gente percebe a solidez dessas construções, a durabilidade e o sentimento de eternidade, como eu coloquei aqui no texto para vocês. Tudo isso é muito forte e é muito importante para que se mantenha essa ideologia político-religiosa dentro do Egito. Como eu falei para vocês, assim como na escrita hieróglifa, a gente não tinha o conhecimento até então se manteve por muito tempo um mistério para a gente. Por não saber a escrita, a gente também não sabia, de fato, qual era realmente a função da pirâmide, a gente não entendia muito bem toda essa cultura do Egito Antigo. Então ficou sempre muito marcado pelo aspecto misterioso, o enigma em volta disso tudo. E aí, como eu coloquei aqui alguns nomes talvez desconhecidos para vocês, a gente vai abrir tudo isso e vamos conversar um pouquinho mais. Então, como eu falei, a gente tem as pirâmides, que são muito conhecidas, mas antes delas nós trazemos as mastabas. Elas são construções retangulares, parecem caixotes, são feitas de pedra e são realmente muito grandes. Eu acho que essa é uma das características mais importantes na arquitetura egípcia. São construções muito grandes, magnânimas. Então, a gente vai ter esse caixote de pedra, digamos assim, que é uma função funerária. Então, eu trouxe aqui uma imagem para vocês verem. Isso aqui a gente vai ter, então, como eu falei, esse empilhamento de pedras ordenado, né, uma forma retangular, e com uma abertura muito pequena. E isso a gente tem daí um fosso por dentro, que é onde reside daí o túmulo mesmo, né? Então, a gente não tem 100% do espaço ocupado, utilizável, digamos assim. A gente vai ter uma solidez muito grande para que isso funcione com uma câmara muito pequena funerária. E aí, quando a gente trabalha mastaba, é um prenúncio do que viria nas pirâmides. As mastabas, elas vêm muito do Reino Antigo e a gente percebe que tem a função funerária e é uma função funerária para a nobreza. Então, são faraós, são reis que as utilizam porque eles têm poder e representam algo muito maior do que a política, representam a religião também, representam um deus. Então, a partir daí, a gente traz as mastabas e começa a perceber a evolução das pirâmides. Como eu falei, a gente tem o conhecimento das pirâmides perfeitas. A gente tem a imagem da pirâmide com a base quadrangular, retinha, só que não é bem assim. A gente inicia as pirâmides com algo mais parecido com o zigurate que nós vimos lá na Mesopotâmia. Essa pirâmide é a pirâmide de Djoser. Djoser depende muito da escrita e a pronúncia que você encontra nos países. Essa pirâmide ela se iniciou como uma mastaba. A gente tem uma mastaba inicial aqui, só que existia uma lenda, digamos assim, que a partir do momento que a mastaba estivesse pronta, o faraó estaria pronto para morrer também. Então, assim que o faraó viu que a mastaba dele estava pronta, ele não desejou a morte. Então, ele pediu para o arquiteto, Imhotep, se não me engano, um dos primeiros arquitetos reconhecidos ao longo da história, que ele continuasse, ele fizesse um empilhamento de mastabas. E assim foi. Então, ele faz esse empilhamento de mastabas, muito parecido com o zigurate, né? Nossa pirâmide escalonada em degraus. E nisso a gente já traz a imagem de uma pirâmide, muito parecido com uma pirâmide. Como eu falei para vocês, ele tinha medo de morrer, ele não queria morrer. E daí, seguindo a lenda, ele foi aumentando o seu complexo mortuário. Então, nós não temos apenas a pirâmide de mastabas. Nós temos aqui também todo um complexo mortuário com muralha, com outros túmulos. Muito provavelmente ele não faz isso somente para ele. A gente precisa pensar que quando nós temos uma crença em vida após a morte dentro do Egito, a partir do momento que o faraó morre, ele precisa de toda uma estrutura
que acompanhe ele nessa vida após a morte, para que ele possa reinar também, posteriormente. Então, nisso não é só o faraó que é enterrado, ele é enterrado com seus objetos, com a sua família, com seus funcionários, com seus servos. Então, ele precisa de uma estrutura toda para guardar isso, digamos assim. Então, ele constrói esse complexo justamente para postergar a sua morte e se colocar na história também, né? Aqui a gente traz uma segunda pirâmide, não é uma pirâmide perfeita ainda, é a pirâmide de Dashur. Essa pirâmide ela tem um cálculo matemático também, vocês observem aqui, ela se inicia como uma pirâmide perfeita, mas em algum momento dá erro, tem um erro de cálculo aí, e elas têm essa leve curvatura. É uma pirâmide romboidal, pirâmide curvada, depende muito de como encontrar. E aí a gente já tem uma proximidade maior com a pirâmide que nós já conhecemos. Então, observem que a gente tem uma evolução. A pirâmide não nasce como pirâmide já perfeita. Nós temos um processo na Mesopotâmia que vem com os zigurates e temos um processo no Egito constante de aprimoramento e de evolução dessas formas. Até que existe um momento que o zigurate e a pirâmide ali de Djoser se parecem muito, são construções muito similares. Então, isso tudo caminha muito junto. E aí, conforme passa, a gente chega nas pirâmides perfeitas. Aqui, essa eu acho que todos já, pelo menos, ouviram falar em algum momento. São as pirâmides dos faraós Quéops, Quefren e Miquerinos. A gente tem a maior com 146 metros, que é essa aqui, que é a do Quéops. Essa pirâmide tem 146 metros de altura, é realmente muito grande, todas essas construções. Como eu já falei para vocês, a gente tem até como comparar aqui, a gente tem uma pessoa aqui, ó. É realmente um nada perto de uma monstruosidade de arquitetura. São pedras, essas pedras muitas vezes elas são selecionadas, então a gente tem uma lapidação dessas pedras, tem um trabalho muito grande feito ali, porque são muito pesadas, obviamente, né? A gente não trabalha com argamassa, qualquer coisa que dê liga entre elas. Então, isso tudo é muito bem feito, muito bem moldado, calculado, e demanda um esforço muito grande, demanda uma população muito obediente, né? Uma população muito submissa a todas as regras impostas pelo faraó. Então, isso, a ideologia religiosa é muito funcional para a ideologia política aplicada aqui. Colocar essa importância do faraó como um deus traz, sim, o poderio desse homem. Então, são construções, assim, que refletem muito o caráter da civilização. Aqui na próxima imagem eu trouxe a esfinge, que também é muito conhecida. Ela faz parte do mesmo complexo das pirâmides do deserto de Gizé. E a esfinge ela tem o significado de proteção. Assim como o Lamassu lá na Mesopotâmia que nós vimos, tem uma mistura de leão com ser humano, que é muito também parecido com os deuses egípcios, que tem a forma humana e forma animal ao mesmo tempo. Aqui ele traz a força do leão no corpo e a sabedoria humana na sua cabeça. É muito curioso porque, como a gente está num deserto, a gente tem a ação erosiva dos ventos, da areia, então ao longo do tempo foi perdendo os detalhes do rosto dessa esfinge, que representa um dos faraós, e ali foi se gerando também, mais uma vez, a questão do mistério. O que seria esse rosto indecifrável, né? Sempre fica muito a frase, né? Decifra-me ou será devorado. Então, a esfinge, ela traz um novo significado conforme passa o tempo e conforme trazem as novas civilizações posteriores. Aí, aqui eu trouxe uma imagem aérea para a gente ter uma noção realmente do tamanho disso. Aqui a gente tem as pirâmides, né? Aqui está maior. Dizem que nesse topo
era feito com ouro, mas provavelmente com o tempo isso foi saqueado e, enfim, né, não tem prova real disso. Aqui ao fundo é uma cidade, então vocês têm noção que aqui temos casas, temos prédios, e ainda assim isso é muito pequeno próximo a essas construções. Então realmente tem um significado de durabilidade e eternidade. Elas estão aí, não é à toa. Já faz 3.000 anos, é isso? E continuam em pé, continuam sólidas, né? Aqui embaixo a gente tem a esfinge, para vocês verem como o tamanho da esfinge também é insignificante perto das construções funerárias. É interessante lembrar vocês que quando a gente tem uma construção funerária feita para um faraó, que também é um deus encarnado, a gente também tem a função de templo. Então, será uma construção funerária e uma construção templária. Então, a mesma construção exerce mais de uma função aqui nessas obras. E isso a gente vai ter repetidamente em várias situações. Eu trouxe as clássicas para vocês, né? Pirâmide sempre vai ser essas três, as mais lembradas. E acho que é o que a gente tem que gravar, assim, dentro da arquitetura, é o mais importante. Aí eu coloquei o obelisco. Aqui a gente já tinha visto obeliscos lá na Mesopotâmia, mas eu trouxe os obeliscos egípcios também por 2 motivos. Eles têm uma função adicional, que além de marco territorial, eles trazem sim hieróglifos com narrativas nas suas colunas, mas eles também são colocados na frente dos templos e para poder materializar a luz solar, que é sim um deus egípcio. Mas além disso, eu não trouxe apenas para colocar como a função deles. Eu trouxe para a gente discutir um ponto muito importante. Eu trouxe o obelisco de Luxor, é um dos templos do Egito, só que esse obelisco não está no Egito, ele está na França. Assim como esse aqui, que é um obelisco que está na Itália. São obeliscos genuinamente egípcios e que não estão em território egípcio. E aí eu questiono vocês, coloco essa reflexão. O quanto da arte não está no seu lugar de origem? De quem é essa arte? Qual é o pertencimento dessa arte? Porque existe um povo que se identifica historicamente com esses obeliscos, o povo egípcio, assim como nós identificamos a nossa arte baiana, a arte gaúcha, os egípcios têm a identificação deles com obeliscos assim, porque conta muito da história do povo deles. E aí, o quanto também esses obeliscos representam alguma coisa para esses países que estão, né? Então, a gente precisa muito analisar a quem pertence a arte. Pertence ao povo de origem? Pertence a quem descobriu? Pertence à humanidade como um todo? Porque sim, ainda somos um todo de humanidade e isso conta a história da nossa espécie, querendo ou não. Acho que vale muito essa reflexão. É uma discussão muito forte dentro do campo das artes e é uma discussão muito forte quando a gente fala de imperialismo também, né? Então, lá no século XIX, quando a gente vê todo o imperialismo eurocêntrico agindo nas regiões da África e da Ásia, e vendo essas culturas como exóticas, o quanto realmente ali a gente vê essa... É muito camuflado para colocar realmente o domínio eurocêntrico. Então, acho que vale sim essa discussão, vamos ver isso várias vezes aqui, não são só os obeliscos egípcios, a gente vai ver isso com a nossa arte, o Brasil passa por isso também, então é uma questão muito válida para a gente discutir isso. Se vocês tiverem uma opinião legal aí, eu quero ouvir, viu? E aí, como eu falei para vocês, eles trazem toda a história, também narrada em hieróglifos. Eu acho até curioso esse obelisco, porque ele traz uma cruz cristã, o que não tem nada a ver com Egito, do que a gente está vendo aqui da história, mas até para a gente ver a interferência que existe dos povos. Mas passando essa questão,
Agora eu trago aqui para vocês 2 conceitos que se mesclam muito e que são muito novos dentro da cultura egípcia. A gente fala de hipogeu e templos. Como eu falei anteriormente, não necessariamente eu vou ter uma construção que seja somente templo. As construções funerárias são também templos porque estão ali fadadas ao uso de um deus, de um faraó. Então a gente temos os templos sim separados, mas temos também os templos aliados a essas construções tumulares. O hipogeu, ela é uma construção que vem posteriormente às pirâmides. As pirâmides, elas, acho que a gente pode falar que elas caem em desuso, algo assim. E aí vem os hipogeus, que são construções feitas diretamente nossa, gente, travei. Nas paredes rochosas. Então, ali elas são esculpidas e entalhadas diretamente e não são necessariamente voltadas aos deuses ou voltadas aos faraós e nobreza. São, sim, usadas também pela população em geral. Aqui vale lembrar que nessa época a gente já tem vale de reis e vale de rainhas. Então, são regiões tumulares especificamente para essas realezas. Então, o hipogeu já não tem essa carga tão forte de poderio. Claro que a gente ainda mantém isso muito por conta da questão de quem os constrói, de quem os manda fazer. Então, aqui a gente tem um primeiro hipogeu, ele é diretamente, eu trago muita imagem para a gente sempre fixar e ter noção de tamanho, ter noção de detalhes. Então, às vezes eu vou passar meio rápido porque vai ser batido mesmo para a gente fixar e ligar o conceito com a forma, com a imagem. Então, como eu estava falando aqui, a gente tem um hipogeu, ele é, sim, entalhado diretamente na rocha, nós temos os detalhes já de esculturas aqui, então nós temos representações de faraós e deuses, temos esculturas em relevo, esculturas em vulto, e a gente percebe já a forma dessas esculturas. Eu vou tratar isso com vocês logo, e a gente percebe também os hieróglifos todos feitos aqui, também como forma de decoração. Aqui seria a entrada desse hipogeu, é um hipogeu templário, como eu coloquei aqui para vocês, porque ele também tem essa função de templo, de adoração. Então, as funções se mesclam muito. Então, conforme eu vou passando as imagens, vocês percebam que a gente tem, então, a rocha, o emparedamento, era a palavra que eu queria falar, consegui falar. Aqui, então é tudo entalhado, é muito bem feito. Imaginem qual não deve ser a cobrança existente para o funcionário fazer isso, né? Para o servo fazer isso. Porque eu imagino que seja uma questão de vida ou morte, é uma exigência, uma devoção, e é uma época que não existe opção de erro, não se erra, ou você acerta ou você morre, né? Você tem pessoas que estão no poder e que são capazes de tudo pelo seu poder e são capazes, sim, de matar alguém que erre algo da sua construção. A gente precisa ter em mente que quando a gente tem alguém com um poder tão grande, essa pessoa quer, sim, se colocar na história. Então, não é passível de erros. Então, isso tudo esse lado, esse viés, ele é muito cruel. E aí, eu trouxe uma imagem um pouco maior ainda para vocês terem noção do tamanho das pessoas perto desse hipogeu. Esse é um complexo de hipogeus, então a gente tem esse hipogeu e tem esse aqui também, que é feito para a rainha, a esposa do faraó, que também é uma homenagem à deusa Hathor. Se não me engano, é a deusa do amor. E aí aqui por dentro a gente vai ter várias salas, salas tumulares, salas de culto, salas feitas para adoração. Então, como falei, existem várias funções. Aqui eu trouxe um outro hipogeu. Esse hipogeu ele é um pouquinho... Eu tenho a sensação dele ser um pouco maior do que os outros já. Os outros são grandes, esse é um pouquinho maior. Esse hipogeu, ele
ele vem todo também entalhado, esculpido na pedra, só que a diferença aqui é que essa parede rochosa, ela faz parte também da composição. Ela não é apenas a base para a construção dessa arquitetura, ela faz parte da arquitetura. Acho isso muito interessante, aliar o poder da natureza com o poder do homem na questão da construção, arquitetura e engenharia. Aqui eu trouxe uma imagem aérea para vocês verem aqui que tem pessoas, então sim, é enorme. E aqui a gente tem uma praça, essa praça poderia sim muito bem ser usada para devoção, ser usada para procissões, adoração. Todos esses termos eles são muito ligados à religião e ficam muito fixos quando a gente vê essas construções templárias, funerárias. Aqui também tem um apuro estético, então isso tudo é muito bem feito. Nós temos colunas que acompanham as esculturas. Queria dizer para vocês vão ver mais para frente também sobre as colunas. Não necessariamente, eu vou falar um pouquinho mais para frente que eu acho que vai ficar melhor de visualizar para vocês. Então, dentro do templo a gente tem templo hipogeu, né? A gente tem já a pintura e a escultura de relevo, com hieróglifos, com simbologias. Aqui a gente tem pés, então provavelmente tem figuras humanas ou deuses, tudo com uma simbologia muito grande e uma conservação, acho que a gente pode dizer assim, que tem uma boa conservação, porque isso aí data de muitos anos, muitos anos, e encontrar isso nessa condição é muito bom. Aqui, então, como eu falei para vocês, nós temos templos. Aquele primeiro obelisco que nós vimos, que está na França, é o par desse aqui. Ele deveria estar aqui, mas não está. Está lá na França. Então, e aqui são os templos especificamente dedicados à adoração e culto aos deuses. Como eu falei para vocês, eu ia comentar sobre as colunas ali antes, mas eu vou comentar agora. Quando a gente fala de coluna na história da arte, a gente se refere muito às colunas gregas, porque elas têm uma importância maior para a gente. Essas colunas gregas, elas trazem a noção de estrutura mesmo, arquitetônica para a gente. Então, elas não são só função estética decorativa como a gente vê aqui. Elas trazem, sim, uma função na construção. Então, por isso que a gente não comenta sobre colunas antes da Grécia, mas sim, nós temos colunas já. Então, como vocês veem aqui, já temos colunas, temos esculturas. E aí eu vou mostrar aqui vários templos para vocês, são ruínas. Olha o tamanho disso. Então, a gente percebe que não é só um templo, existe uma cidade em volta disso, existe um funcionamento político, religioso, cultural em volta disso. A ideologia sempre será religiosa aqui dentro. Então, mais imagens. Vou passando um pouquinho rápido. As colunas, como eu falei para vocês, tem o apuro estético, porque nós temos relevo, temos hieróglifos com narrativas, mas isso não quer dizer que eles estejam sustentando o templo, estão aqui para a função estética. E mais um templo, olhem o tamanho disso, gente. São pessoas. E o tamanho disso aqui, a gente precisa entender que não existe guindaste, não existe equipamentos que auxiliem da forma que nos auxiliam hoje na engenharia. São construções muito grandes, com um mistério ainda. Mais uma vez, um mistério sonda toda a questão do Egito. Como que isso tudo é feito, como que isso tudo é produzido? Existe alguma técnica, existe um cálculo, existe muita engenharia, muita matemática nisso tudo. Aqui eu trago o detalhe dos relevos, que daí também já vai se revelando muito. Isso tudo se mistura muito com a pintura, com algumas leis que eles seguem na hora de fazer as representações, e vocês vão ver já já. Aqui a gente, como eu falei antes, a gente percebe essas construções de
templos e hipogeus já muito próximo ao novo reino. Então, eles já estão num apuro estético muito grande, eles já têm muita noção, muita técnica do que estão fazendo. Então, a gente vê um aprimoramento muito grande aqui, e são imagens muito melhoradas. E aí, como eu falei para vocês, a gente percebe que vai se mesclando muito a questão da arquitetura, escultura, pintura. E aí eu trouxe aqui para vocês agora a pintura. Então a gente encerra a arquitetura, mas sempre lembrando que tudo isso está muito ligado um ao outro. A pintura, ela não fala apenas dos faraós e não apenas dos deuses, elas trazem também as tarefas cotidianas dos egípcios, e eles trazem uma representação muito genérica. Ninguém vai, não existe artista egípcio, porque eles não querem que seja ressaltada a individualidade ou o caráter livre desse artista. Isso não existe agora. A gente está usando esses artistas para reproduzirem o que se vê na realidade. Não são naturalistas, a gente não quer que fique igual à realidade, a gente quer deixar bem claro que isso aqui é um desenho, é uma pintura, que você entenda que isso é uma pintura e um desenho, e que não é uma tentativa de deixar igual ao que existe. É para deixar bem exposto isso. Mais uma vez, a gente tem o norte ali como a religião, a ideologia que nós mantemos aqui. Então, vamos para as imagens. Aqui eu acho que eu vou falando nas imagens que é melhor. Então, aqui a gente tem, assim, primeiro a gente precisa analisar as cores. Então, nós temos cores primárias, são cores lisas, nós não temos mescla de cores, são cores já que vêm lá da arte rupestre, porque nós usamos minerais, vegetais, e são as cores base para toda a pintura. No final, no Novo Império, vocês vão ver que nós temos novas cores, mas aqui sempre vai ser o branco, o amarelo, o ocre, né? Vermelho, preto e essas variações. Então, aqui a gente tem representação de deuses e faraós. A gente usa muito a lei da hierarquia. Então, a gente percebe que existem tamanhos diferentes. Quanto maior, mais uma vez, eu acho que eu já comentei isso com vocês, quanto maior é a figura representada, maior importância essa figura tem. Então, aqui provavelmente a gente tem um faraó, aqui nós temos um deus, e aqui não passam de pessoas comuns, porque elas têm tamanhos menores. Nós temos o hieróglifo acompanhando, nós temos um retrato aqui, creio que seja o julgamento, para ver se o coração pesa menos do que uma pena, pesa igual a uma pena, e aí a gente percebe assim, falta de profundidade, não temos profundidade, não temos tridimensionalidade, são figuras chapadas, e a gente percebe o principal, que é a lei da frontalidade. Essas figuras, por serem chapadas, elas trazem seus membros, os pés, os braços, as pernas, a cabeça, sempre voltados como perfil, virados como perfil, como quem segue a vida. Então, a boca, o nariz, os braços sempre estão virados para algum dos lados, seja para a direita, seja para a esquerda, como quem segue o seu caminho, como alguém que há coisas para fazer no seu caminho. Mas enquanto essa pessoa está nessa posição, essa figura está nessa posição, ela traz o tronco voltado para frente, assim como os olhos. Eu sei que está um pouquinho difícil de ver, mas isso é muito nítido nas próximas figuras, vocês vão observar junto comigo. E esse tronco voltado para frente, junto com os olhos, é uma posição de enfrentamento. É como quem te encara, mas que te encara como vigia. Essa pessoa segue seu caminho sabendo que existe um perigo que sonda. Então, mais uma vez, uma ideologia ali de forma muito. Não é. Como que eu vou explicar para vocês? Subliminar. Fica bem subliminar isso.
Aqui na próxima imagem a gente vê isso também. Mais uma vez a gente tem representação de faraó, representação de deuses, pessoas da nobreza. Tem sim, mais uma vez, a diferença de hierarquia aqui. São figuras chapadas, a gente não tem profundidade. Vale uma coisa também ressaltar: as mulheres, geralmente isso é uma regra geral assim, para a arte, elas terão a pele mais clara do que os homens. Então, as mulheres normalmente são representadas com esse ocre e os homens com esse vermelho. Aqui vocês observam que já tem um pouco de azul na pintura. E a gente usa de base o papiro ou as paredes, né? No caso das paredes, são os afrescos, uma técnica muito parecida com o que a gente vê lá no Renascimento, com o Da Vinci, com Michelangelo. A gente já usa fresco aqui, sim, não é uma técnica exclusiva de lá. Ou senão a gente usa o papiro, uma espécie de papel, tecido papel. Tem uma rigidez maior do que um papel, mas não chega a ser um tecido, que é muito comum para eles isso, justamente porque é da região deles, né? Então, tá aí o suporte deles. E aí, aqui na próxima imagem, eu trago já pinturas do Novo Império. Então, são pinturas que refletem muito essa domínio de técnica mesmo que eles trazem. Então, aqui nós temos, de novo, o tamanho da figura em comparação às outras, nós temos cores novas como o azul, temos a figura chapada ainda, temos hieróglifos, e isso tudo agora a gente saiu um pouquinho ali dos deuses, e agora a gente fala sobre o cotidiano. É claro que essa pintura, a pessoa que está sendo retratada é uma série, existe uma série de pinturas dessa pessoa, era um funcionário com um cargo público muito importante, e aí por isso ele tem pinturas em homenagem a ele, né, na sua capela tumular. Então aqui eles têm um domínio muito melhor, mas continua tudo muito chapado, falta de tridimensionalidade, profundidade, e a regra a lei da frontalidade, ela continua. Então, nós temos ainda os membros virados para o perfil, assim como a boca e o nariz, mas o olho e o tronco continuam na posição de enfrentamento. Sempre eu acho que essa é a parte mais importante, assim, junto com as pirâmides, é o que eu quero que vocês gravem mais. A lei da frontalidade, sempre com essa dualidade de enfrentamento, e é uma coisa assim, a paisana, eu acho, que a gente pode dizer, colocar esse termo. Aqui tem mais uma imagem, eu acho essa muito, muito bem feita, muito bem cuidada, apesar das limitações que eles têm. Os egípcios, eles têm o cuidado estético de fazer você ter a noção de que isso é um contorno. Então, eu tenho aqui um lago contornado com árvores e diferentes espécies de animais e plantas. Aqui eu tenho, coloquei até aqui no texto, tem tâmaras e elas são mostradas com diferentes graus de amadurecimento. Então, imaginem o cuidado estético desse pintor, desse artista, na hora de retratar tudo isso. Ele está contando não só a história ali desse jardim, ele conta a história de todo um trabalho existente no povo egípcio. E isso eu acho muito bonito isso, porque quando a gente se depara com a arte ela conta a história de homens e conta a história da humanidade. E aqui ele está contando a história da humanidade. E aqui mais uma, eu trouxe para vocês terem uma noção também que eles conseguem retratar idades. Nessa ele tem mais uma tarefa doméstica, mais um dia no cotidiano, mas aqui a gente percebe a diferença de idade. Esse é um senhor, porque ele já está careca, e ele tem um cabelo grisalho, enquanto esse tem um cabelo cheio, um cabelo bem diferente desse aqui. Então, e existem outras, o hieróglifo confirma isso, e a posição dele, mais uma vez, também confirma. Então, eles têm um cuidado muito grande conforme passa o tempo, conforme a gente chega no Reino Novo, a gente observa esse cuidado deles em retratar muito próximo ao que existe, mas sempre mantendo a representação como uma representação e não a proximidade da existência. E aí, para finalizar, eu trouxe a escultura. Na escultura, a gente vai ver que temos mais uma vez as representações de faraós
de deuses. Sempre vai ter uma imagem muito genérica, muito igual, a gente não vai ter individualização dessas figuras, porque não é o objetivo. O objetivo é colocar isso para a posteridade, deixar isso de forma eterna. Então, eles sempre serão muito parecidos. Da mesma forma, a gente quando não encontra deuses e faraós, a gente encontra a população em geral, ainda com bons cargos, né, dentro da estrutura política, mas aí a gente tem informações de etnia, história, sociedade e tudo que ronda esse povo. Então, aqui eu trouxe um faraó, o Kefren, é o mesmo faraó que a gente vê lá na Esfinge. Então, aqui a gente percebe uma característica geral das esculturas. Eu vou ter várias imagens para vocês observarem isso comigo. A gente inicia com as formas muito joviais, então é um menino jovem. A gente percebe as formas inchadas, então parece pé de grávida, assim, eu acho, pelo menos, né? Formas muito roliças, a mão sempre vai indicar ordem e poder, então tem uma mão que mantém e tem uma mão que impõe o que quer. A gente vai ter, sim, a representação do faraó com a barba e a sua imagem, o semblante sempre vai ser muito... não vai transmitir emoção, é uma imagem muito serena. Aqui a gente vê a jovialidade, a gente percebe que não existe uma marcação que coloque e fale, esse é o faraó X. Não, sempre serão muito parecidos porque eles querem colocar isso para a eternidade. Então, aqui, como eu falei para vocês, as imagens elas vão se repetindo, são muito parecidas. Aqui a gente não tem uma rainha nem deusa, mas tem sim uma pessoa de grande importância. Então, pés inchados, formas roliças, as mãos, temos a forma jovial, temos um cabelo sem movimento, temos, mais uma vez, essa questão rígida, estática, que os egípcios retratam tão bem, não só aqui na escultura, como também na pintura. Mais uma vez, a gente traz, aqui é uma rainha, e isso é muito curioso, eles colocam a rainha como homem aqui, porque ela tem uma barba. Mas isso tudo é justamente para criar uma aliança entre os deuses e o seu povo. Ali a gente observa também um pouquinho o quanto a gente já tem de machismo embutido nas especificações da cultura, da política, da religião. Esse é um ponto importante, a gente já sabe, então, que não existe machismo, existe sim essa cultura desde que muito antes da gente imaginar. Então, fica também uma reflexão muito legal. Aqui, mais uma vez, a imagem a gente repete, a gente tem um outro faraó acompanhado da sua irmã e esposa, que é um pouco estranho, né? E as imagens se repetem. Então, nós temos os pés inchados, membros roliços, a barba, as mãos que se seguram, posições rígidas, sem emoções, expressão serena. E aqui eu trouxe o hipopótamo azul. Esse hipopótamo, ele, como eu falei ali antes para vocês, existe obras que representam o homem e obras que representam a humanidade. E eu imagino muito que esse hipopótamo traga a humanidade consigo, porque a gente fala o tempo todo das construções como feitios de homens poderosos que retratam o seu povo e o seu poder por meio de construções enormes aqui. E aí essas obras se repetem muito e a gente percebe que existe espaço só para quem tem poder. Quando, na verdade, a gente encontra um hipopótamo, e a gente sabe que esse hipopótamo ele representa muito mais do que um hipopótamo qualquer. A gente vê nisso que em algum momento alguém teve um cuidado de esculpir e detalhar e desenhar e trazer a sensibilidade estética que todo ser humano tem.
a gente percebe que isso é uma constante desde que o mundo é mundo. Então, desde que o mundo é mundo, o ser humano é sensível e ele retrata o que vê ao seu redor. Então, isso a gente já viu na arte rupestre, a gente está vendo aqui. Isso aqui não representa nada de poderio, não diz nada de política, não diz nada de religião, só mostra um hipopótamo. E essa singeleza eu acho que é o mais encantador, porque a gente viu isso na arte rupestre, estamos vendo agora, e o quanto disso a gente não faz nas nossas vidas, o quanto a arte não nos sensibiliza, o quanto é aquela frase, né? A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Então, acho que trazer esse hipopótamo traz muito esse significado de vamos tirar toda a questão de política, religião, ideologia e vamos pensar o homem, sendo um ser pensante que é sensibilizado pelas coisas que está ao seu redor. Eu acho uma gracinha, gente. Isso tem 10 centímetros. É a coisinha mais linda. Eu acho uma gracinha isso. E acho que é muito gostoso pensar que nós somos sensibilizados pelo que está à nossa volta. E aí, aqui eu trouxe, como eu falei para vocês, não são só deuses e faraós. Nós temos também a representação étnica, histórica, social, das pessoas que convivem nesse reino no Egito. Então, aqui a gente tem o escriba, a gente sabe que ele é um escriba porque ele está fazendo a sua função, ele exerce a sua profissão, e aqui a gente consegue determinar várias condições políticas, condições sociais, étnicas do que é o Egito na época. Tem um textinho para vocês lerem depois, se quiserem. E agora, eu estou finalizando a aula, mas eu não pude deixar de trazer essas duas figuras, desses dois ícones do Egito. Muita gente fala de Cleópatra, fala da beleza da Cleópatra, mas eu não concordo. Eu gosto da Nefertiti. Nefertiti foi uma mulher que dizem que ela era muito bela. Eu acho esse busto foi esculpido e eu já acho essa escultura linda. Eu fico imaginando como seria essa mulher. E aí eu imagino junto que o quanto da beleza dessa mulher não trouxe poder para ela também. Então, são duas coisas muito aliadas nessa época. E aí vem uma história de que acreditavam que ela, eu vou aproximar aqui, ó, acreditavam que ela estava faltando esse olho porque tinha uma joia, uma esmeralda, e aí roubaram e ela ficou sem. Mas não é bem assim. Descobriu que o escultor deixou ela inacabada, deixaram ela sem esse olho aí, porque acreditava-se que se o escultor fizesse ela completa, ela ficaria muito bonita. E aí as deusas ficariam com inveja de Nefertiti e amaldiçoariam ela. Então o escultor deixa ela inacabada para que as deusas não vejam a beleza dessa mulher. E aí eu trago mais uma reflexão para a gente aqui nessa aula. Olha como isso é oposto à cultura que nós temos hoje nas redes sociais. É o quanto esse escultor evitou mostrar a beleza dessa mulher, até chegou a estragar, né, digamos assim, a escultura, porque ele não acaba a escultura, justamente para não ter a inveja das deusas. E aí a gente se depara com uma sociedade contemporânea que faz uso das redes sociais indiscriminadamente, e uma exaltação da beleza de uma forma que causar inveja pode ser o objetivo, entendem? Então, esse contraponto, essa oposição, eu acho muito legal para a gente colocar, às vezes, numa redação. Até se o Eduardo trouxer uma redação dessa, vocês me falem sobre ditadura da beleza, sobre a questão da beleza como fator dentro de questões de saúde mental, saúde física até, a gente pode falar. A gente tem vários temas que conseguem abordar esse tema, e aí a gente tem um argumento bem legal, porque é um argumento
que a gente traz histórico com a Nefertiti e consegue também colocar a contemporaneidade das redes sociais, que é uma vivência de quem está escrevendo, e aí monta o seu texto e fica um argumento bem encaixado, bem legal. Mas, para finalizar, eu trouxe... Ah, não trouxe. Eu esqueci desse, mas vou falar. Como eu falei para vocês, a gente, quando tem um faraó, esse faraó, ele precisa... Na sua mumificação, ele não vai sozinho. Então, ele vai a família, vai os objetos, seus funcionários. E aí, quando é mumificado esse corpo para a vida após a morte, ele também tem um cuidado com seus órgãos. Então, eles têm esse cuidado também estético nos vasos canópicos, onde são guardados os órgãos, né? Coração, pulmão, rim, enfim, os órgãos do faraó e dos seus membros, né? Da família, dos seus funcionários. Então, a gente também tem essa vazaria aqui. E aí, agora sim, para finalizar, eu trouxe Tutankhamon. Ele morreu com 19 anos, é o faraó super jovem, e a gente não sabia da existência disso até 1922. A gente não fez nem 100 anos de descoberta disso. Mas eu acho legal a gente trazer, porque estamos muito próximos dos 100 anos. Foi descoberta a sua tumba em 1922, e aí foi descoberto uma riqueza enorme. A gente vem com a máscara mortuária, a gente vem com o sarcófago, que está nas próximas imagens. E aqui eu queria trazer para vocês a ouriversaria. Uso de ouro, uso de pedras preciosas, junto com a escultura, porque, sim, isso é uma forma de escultura. A gente tem um molde em cima disso. E as cores representadas são muito importantes, porque a gente vem com um amarelo no ouro, representando o deus Sol, e sim, Faraó é um deus, então é a cor da realeza, assim como o azul, que é azul do céu, que também é um deus para eles, e vem pelo lápis lazuli, que a gente já comentou na aula de Mesopotâmia. Então, essas duas cores são muito aliadas à realeza, aos faraós, e aí até traz o valor dessas joias. Então, aqui eu trouxe a máscara mortuária dele, e trouxe também o sarcófago. Esse sarcófago também é todo em ouro e é muito bem entalhado, muito bem feito, que é onde ficou a múmia, né, de Tutankhamon. E é isso. Tem mais uma imagem aqui para vocês verem os detalhes e a noção do tamanho, como eu sempre falo para vocês, acho muito importante isso, a perspectiva que nós temos. E é isso, gente. Tem um textinho para vocês lerem. Nós encerramos aqui a Antiguidade Oriental. A gente inicia a próxima aula com a Antiguidade Clássica. Então, a gente começa com Grécia. Como eu falei lá na primeira aula de Antiguidade Oriental, nós estamos resgatando tudo isso porque vai ser muito utilizado ao longo das nossas aulas. E são conceitos importantes para a gente entender a evolução da arte. Eu peço que, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, venham falar comigo. Não deixem passar, vamos conversar de arte, eu adoro fazer isso. Nenhuma dúvida é menosprezada, a gente só soma com tudo isso. Eu espero que vocês estejam bem e eu espero que vocês tenham gostado. Então, a gente se vê até a próxima aula, viu, gente? Tchau!